ser provavelmente só um saneamento, mandando para a representação fiscal, ela deve retornar isso rapidamente, né? Então, esse é o esclarecimento. Vamos lá, presidente. Senhor presidente, nós estamos plenamente de acordo, até porque, como apontado nas manifestações seguintes, a recorrente entende que a manifestação da autoridade fiscal é ambígua e contraditória com as próprias explanações dela diante dos lançamentos. Então, é realmente complicado defender qualquer tipo de autuação quando a autoridade fiscal não se entende dentro dos seus próprios termos de lançamento, né? Ela é contraditória, enfim. Isso é um outro problema. Desculpa, esse é um outro problema. Na verdade, o doutor, então, aguarda um pouquinho e aí vai entender qual é o motivo do saneamento. E vamos ver se a Câmara delibera dessa forma. E então a gente verifica se há possibilidade de adiar a sustentação oral, se o doutor quiser, tá? Eu vou iniciar aqui a sessão. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, né, do dia 9 de agosto, né, de 2022. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, o doutor João Maluf Júnior, né? Também os demais colegas aqui, o doutora Luciana Vendramini, o doutor Eduardo Soares de Mello, o doutor Jandir Daleluca. Temos como representante fiscal o doutor Alain e a presença aqui do doutor Rodolfo para fazer a sustentação oral do processo Biosev e Bioenergia. Então, vamos iniciar com esse processo. É o AIN 4-135-727. Peço aos colegas que se dirijam ao processo. Então, meus colegas, o voto já se encontra, é muito simples, né, a questão. Esse é um processo que se trata de um recurso ordinário, interposto em razão da decisão da primeira instância, que julgou procedente o AIN. São várias acusações, né, uma acusação... lembrando que eu vou ler apenas as acusações que não foram liquidadas pelo pagamento, né? Houve aí uma liquidação dos itens 2, 8 e 9, nos termos da lei estadual 6374, né, do artigo 85B.
Os itens que sobraram era falta de pagamento, decorrente de operações de saída omitidas, né, o fisco, e apurados pelo levantamento fiscal, crédito indevido, em razão da no CIAP, né? Enfim, sujeitos à glosa de crédito, como o artigo 665 do RICMES, decisões normativas pela aquisição de material de uso e consumo. 4, 5, 6 é crédito indevido também. E 7 é recebimento de mercadoria em operações de entrada omitidas ao fisco. Isso foi apurado por meio de levantamento fiscal. Aí houve uma diligência da 7ª Câmara Julgadora, né? E a 7ª Câmara, então, ela entendeu, já indo direto ao voto, que era necessário retornar os autos para a autoridade fiscal, né, como o doutor Patrono já havia adiantado aqui em sua palavra, e os autos foram para a autoridade fiscal, e a autoridade fiscal, então, fez a sua manifestação, mas, em seguida, por algum motivo que eu não consigo entender, não houve intimação da representação fiscal, né, porque o contribuinte teria que se manifestar também em seguida a haver a manifestação da representação fiscal. Então, não aconteceu isso. Então, eu acho que, antes de tentar entender, antes de entrar na questão se a diligência, se a resposta da fiscalização foi enfim, esgotou, né, o assunto, esgotou a diligência determinada, eu entendo que é preciso sanear, né, esse processo e vir com a manifestação da representação fiscal. Esse é um caso em que eu acho que a representação fiscal pode ajudar, né? Então, eu acho que a manifestação da representação fiscal, além de ser importante, necessária, né, do ponto de vista processual, ela é importante aqui nesse caso. Então, eu estou apenas no saneamento, eu estou convertendo em diligência o julgamento para que se intime a representação fiscal a se manifestar, né? Como voto. Eu, então, quero saber se o doutor quer se manifestar, doutor Rodolfo, ou aguarda para quando o processo retornar, que aí sim nós vamos discutir a respeito da diligência que foi realizada, né? Já com a manifestação. Pois não. Perdão, pela ordem. Ao ver da empresa, a manifestação de folha 9.334 teria sido a manifestação da representação fiscal após a diligência. Eu não entendo, eu confesso que eu não sei se essa manifestação teria suprido o que Vossa Senhoria entende como a manifestação cabível para o momento, mas é que após a conversão de diligência me parece haver sim uma manifestação da representação fiscal, apesar dela não trazer absolutamente nenhum elemento, né? Doutor, essa manifestação ela é muito singela e ela é uma manifestação que não aborda os assuntos da diligência. Ela veio no momento inoportuno, né? Porque a decisão ela é clara em dizer que o processo... então, a decisão diz assim, após, né? Quer dizer, indicando nessa área, enfim, necessidade de esclarecimento de matéria de fato, elaborar demonstrativos, né? E após a representação para sua manifestação, né? Isso tudo foi determinado a autuada que se manifestasse, apresentando esclarecimento, enfim, e após a manifestação da autuada, a manifestação da representação fiscal. A autuada trouxe diversas informações, né? E a representação fiscal não teve a oportunidade de se manifestar a respeito. Eu acho que essa manifestação da representação fiscal não supre, né, o que determina a diligência e que, ao meu ver, eu acho que é importante para que a gente possa prosseguir no processo, né? Perfeitamente, de acordo com o entendimento de Vossa Senhoria. Muito obrigado. Então, o doutor aguarda para fazer a sustentação oral. Perfeito. Tá, Agradeço a atenção da Câmara. Muito obrigado. Obrigado.
Eu vou passar, então, a palavra para os colegas. Doutora Luciana. Oi, desculpa, acho que não saiu o áudio. Não saiu. Oi, desculpa. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu concordo integralmente com a diligência. Eu acho que o que a sétima Câmara determinou foi realmente a manifestação do fisco, posteriormente do contribuinte e, por fim, da representação fiscal. Então, acho que é necessário realmente esse saneamento. Eu acompanho integralmente seu voto aí pela conversão do julgamento em diligência. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Também de acordo com a diligência, de fato, na decisão anterior, proferida pela sétima Câmara, né, foi determinado que o fiscal autor se manifestasse e, posteriormente, que o contribuinte se manifestasse. E em ambas ocasiões que fosse dada a possibilidade de vistas à repressão fiscal. Essa manifestação que há da repressão fiscal se refere à manifestação do autor do feito, né, do fiscal autuante, não da petição apresentada pela contribuinte, né? Então, realmente, é cabível o saneamento, portanto, eu concordo com o voto integralmente. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Acompanho integralmente o relator. Muito bem, então nós estamos em condições de votar. Já estou pedindo aqui o quórum para a votação. Já encerrei os debates e vamos prosseguir a votação. Iniciar a votação. A votação encerrada. O processo de Bioenergia S.A., AIM 4.135.727, teve o seu recurso ordinário, né, convertido em diligência para a representação fiscal se manifestar em votação unânime. Então, muito obrigado, doutor Rodolfo. Vamos esperar aí que a representação possa trazer a sua manifestação a respeito de tudo aquilo que o contribuinte trouxe, né? E eu acho que isso deve ser uma coisa breve, não é uma coisa que costuma demorar. Então, eu acho que nas próximas semanas poderemos pautar de volta esse processo. Muito obrigado, bom dia. Vamos passar para outro processo. Perfeito, um bom dia a todos. O próximo processo de relatoria do Dr. Jandir e com vista da doutora Luciana e a representação fiscal é o processo Alessat Combustível S.A., AIM 4.139.398. Não tem patrono presente. É um recurso ordinário e eu vou, então, passar a palavra ao relator. O processo se encontra em condições de edição de votos. Doutor Jandir. Perfeito, doutor João. Eu vou fazer um breve resumo do voto que eu já proferi na sessão anterior. Eu nem me lembro se o senhor estava presente, mas, de qualquer forma, eu vou resumir o voto e depois eu passo a palavra para a doutora Luciana apresentar o voto de vista, que provavelmente ela vai expor detalhadamente. Esse caso trata de um recurso ordinário que foi interposto contra a decisão que julgou procedente o auto de infração lavrado sob a acusação de falta de pagamento do ICMS a partir da constatação de diferença quantitativa do produto etanol hidratado
por diferenças apuradas por levantamento fiscal específico nos anos de 2017, esse é o item 1 do auto, e 2016, esse é o item 3 do auto. Além de creditamento indevido do ICMS, né, em operações de entrada de mercadoria sujeitas à substituição tributária. Esse é o item 2 do auto. E já indo para o voto, a partir do item 7, eu trato do levantamento fiscal, que é objeto dos itens 1 e 3, né? O item 1, como visto, referente ao ano 2017, o item 3, referente ao ano de 2016. Então, item 7. O levantamento fiscal específico, subexame, tem por objeto apenas as operações de remessa e de retorno de mercadoria, da mercadoria álcool etílico hidratado, combustível, armazenada em estabelecimentos de terceiros para posterior comercialização. A legislação de regência é bastante clara ao conferir no artigo 509 do RICMES os exatos contornos em que se dará o levantamento fiscal. Desse modo, no caso de levantamento fiscal, a fiscalização deverá levar em consideração, abre aspas, os valores das mercadorias entradas, das mercadorias saídas, dos estoques inicial e final, dos serviços recebidos e dos prestados, das despesas, de outros encargos e do lucro do estabelecimento, bem como de outros elementos informativos, conforme disposto no indicado artigo 509 do RICMES. Assim procedeu a fiscalização, tendo as diferenças encontradas sido sintetizadas nos demonstrativos de folhas 8, item 1, e 75, item 3. A recorrente insiste que, por se tratar de operações com combustíveis, as diferenças decorreram de oscilações de temperatura, que são capazes de alterar seu estado de apresentação, tornando impossível a sua exata quantificação, de modo que, abre aspas, né, nas palavras da recorrente, a alteração de temperatura, portanto, é capaz de alterar o volume do combustível estocado, sem que essa alteração represente compra e venda do produto, sujeito à incidência do ICMS, ou seja, o aumento e diminuição do volume das mercadorias sem que de fato ocorra operação, fecha aspas. Sustenta que, no mínimo, deveria ser admitida a margem de variação prevista na portaria DNC 2692, que ostenta a norma complementar nos termos do artigo 101 e 111 do CTN. No entanto, como bem observado pela manifestação fiscal de folhas 5458, abre aspas, nos termos da portaria MIC 271959, ou seja, 1959, resolução CNP 06 de 1970 e atos normativos da ANP, adotou-se a temperatura de referência de 20 graus centígrados para a medição e comercialização de combustíveis, de modo a padronizar as operações e evitar distorções comerciais. Fecha aspas. De fato, o artigo 1º da portaria 27 de 1959, do então Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, está por seguinte relação. O que fala esse artigo 1º? Né? Fica adotada como nova temperatura de referência para a medição do petróleo e derivados a 20 graus centígrados. Já a resolução 6 de 1970 do Conselho Nacional do Petróleo se encontra enunciada. Eu vou ler só o artigo 1º lá embaixo, que fala o seguinte: ficam aprovados para uso na comercialização dos derivados do petróleo as tabelas anexas de correção para 20 graus centígrados da densidade e do volume daqueles produtos. Salta aos olhos, pois, que a comercialização de derivados do petróleo pressupõe a prévia conversão da densidade e volume para a temperatura padronizada de 20 graus Celsius, para o fim de se evitar distorções como aquelas mencionadas pela recorrente no seu arrazoado recursal. Por via de consequência, a míngua de prova em sentido contrário, ou seja, de que os registros de inventário foram escriturados e as notas fiscais foram emitidas em desacordo com as diretrizes de conversão volumétrica emanadas do então Ministério do Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio e do Conselho Nacional do Petróleo, que é o atual Ministério de Minas e Energia, o que não é o caso dos autos, não se pode dizer que se trata de diferença que tenha por base a variação de temperatura. Pelo mesmo motivo, isto é, por não se tratar de diferença decorrente de alteração do volume por influência da temperatura, além de regular exclusivamente a comercialização de produtos derivados de petróleo e de álcool etílico carburante por postos vendedores, não se aplica ao caso a portaria da diretoria do Departamento Nacional de Combustíveis, número 26, de 92. Dessa maneira, a diferença apurada presume a ocorrência de saídas no período de 2017 e de entradas no período de 2016, a qual, nos termos do parágrafo 4º do artigo 509 do RICMES, assim reproduzido, abre aspas, será considerada como decorrente de operação tributada, fecha aspas, sendo, portanto, descabida a alegação de inocorrência do aspecto temporal do fato gerador do imposto. Bom, agora passando para o item 2 do auto de infração, que trata da substituição tributária. A recorrente também é acusada de se creditar indevidamente do ICMS em operações de aquisição de óleo lubrificante derivado do petróleo, sujeitos ao regime de substituição tributária, uma vez que a distribuidora é substituída em tais operações, tendo sido incorreto o destaque e creditamento do imposto nos termos do inciso 3º do artigo 512 do RICMES.
a empresa distribuidora Chevron deixou de efetuar a retenção do ICMS, distribuição tributária, nas operações com supedâneo no inciso 4º do artigo 264 do RICMES. Vide quadro dados adicionais dos documentos fiscais de folhas 21 e 22. Os dispositivos regulamentares em comento apresentam a seguinte redação. Aqui, né, eu reproduzo os dispositivos, de cuja leitura eu vou poupar os senhores, pois a seguir eu passo a fazer comentários sobre os mesmos. Então, já indo para o item 22, né, do voto. O artigo 412, inciso 3º do RICMES, é claro ao atribuir ao estabelecimento fabricante ou importador de lubrificantes a responsabilidade pela retenção do imposto incidente nas operações subsequentes até o consumo final. Nesse passo, destaque-se que, ao contrário do que alega a recorrente, não se aplica à espécie a atribuição de responsabilidade ao estabelecimento distribuidor de que trata o inciso 1º do mesmo dispositivo, vez que se refere exclusivamente a operações com combustíveis. Além disso, igualmente não assiste razão à recorrente no que tange à aplicação do artigo 264.4 do RICMES, pois o próprio caput do dispositivo ressalva a existência de disposição em contrário, que é exatamente a disposição prescrita pelo artigo 412.3 do mesmo Códex. Ademais, o próprio parágrafo 2º do referido artigo 264 estatui que, abre aspas, o disposto nos incisos 3 e 4 não autoriza o estabelecimento destinatário atacadista a receber, sem a retenção antecipada do imposto, mercadoria de outro contribuinte responsável por tal retenção. Fecha aspas. Melhor sorte não assiste a recorrente quando sustenta que a solução estaria no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal, que, segundo ela, seria, nas suas palavras, claro ao estabelecer que, caso o destinatário receba a mercadoria sem a retenção do imposto, as partes, remetente e destinatário, serão solidariamente responsáveis pelo recolhimento do imposto devido. Fecha aspas. Realmente, o aludido comando legal dispõe que o imposto relativo à submissão tributária será exigido do remetente, podendo o fisco exigir do destinatário, mas desde que na ocorrência de qualquer saída ou evento que descaracterizar a situação prevista nos incisos. Ora, no caso dos autos, não houve nenhuma saída ou evento que tenha descaracterizado as situações previstas nos incisos do artigo 264 do RICMES, pois, como visto, nenhuma delas se configurou, mas sim aquela esculpida no inciso 3º do artigo 412. Agora, eu acho que talvez seja o ponto que mereça maior atenção, que possivelmente é o ponto que será objeto da divergência a ser apresentada pela doutora Luciana, a partir, então, do item 27 do voto. Já quanto à aplicação do artigo 267 do RICMES, merece acolhimento à pretensão recursal. Com efeito, lê-se no referido dispositivo. Aqui eu transcrevo o dispositivo, que eu passo a comentar a seguir. Como se vê, o artigo 267 do RICMES prevê a possibilidade de o fisco exigir do substituído o imposto não recolhido pelo sujeito passivo por substituição. A respeitável decisão recorrida, nesse ponto, assim enfrentou a questão. Eu vou ler apenas o item 62 aqui embaixo e o item 64, que são, para mim, os que mais exteriorizam, né, o pensamento da decisão de primeira instância. Item 62 da decisão de primeira instância. A previsão subsidiária supletiva defendida pela autuada, prevista no artigo 267.2 do RICMES 2000, não é uma regra a ser aplicada para qualquer caso que o substituto se esquiva, né? Se esquiva, ele colocou aqui, mas se esquiva da retenção do ICMS-ST, mas sim para casos excepcionais. Não é um comando que convalida uma operação entre substituto e substituído, em que aquele deixa de cumprir suas obrigações tributárias e transfere de forma imediata para o substituto, gerando uma verdadeira anarquia tributária. E o item 64, da leitura do transcrito artigo, que é o artigo 267, constata-se que ele é usado em casos especialíssimos, como a interrupção da sistemática da distribuição tributária decorrente de ação judicial, a esquiva dos recolhimentos por parte do substituto em razão de fraude, dolo ou simulação, e nos demais casos em que houve a notificação prévia do substituído e este não atendeu a mesma. E agora, prosseguindo já no item 31 do voto. Tem razão a respeitável decisão singular ao afirmar que a previsão do artigo 267.2 do RICMES não deve ser aplicada para qualquer caso em que o substituto se esquivou da retenção do ICMS-ST, nem para convalidar a operação entre substituto e substituído em que aquele venha deixar de cumprir suas obrigações tributárias e as transfere de forma imediata para o substituto. Entretanto, ainda de dúvidas que o artigo 267 objetiva possibilitar que o fisco possa cobrar o imposto do substituído quando não puder cobrar do substituto. O inciso 1 refere-se aos casos em que haja decisão judicial e o inciso 2 é atinente aos episódios em que o débito não tenha sido declarado em guia de informação, aplicando-se a letra A às situações de fraude, dolo ou simulação e a letra B de natureza residual a todos os demais casos. Vale dizer, quando o débito não tiver sido declarado em guia de informação, como ocorreu no presente caso, em que o ICMS sequer foi apurado pelo substituto,
e não se tratando de dolo, fraude ou simulação, a decorrência lógica é a sua classificação nos demais casos de que trata a letra B. Nessa ordem de ideias, ainda que a recorrente não tivesse aplicado o regime de CT nas operações seguintes, a fiscalização, com base no artigo 267, 2b, poderia dela exigi-lo. Por conseguinte, no caso dos autos, seria factível ao fisco exigir o recolhimento do ICMS-ST tanto do substituto como da recorrente substituída, que, ainda que por erro de interpretação, se antecipou e efetivou a substituição tributária nas operações em SPEC. E, ao promover a ST na operação, desapareceu o interesse do fisco de exigir a obrigação já satisfeita. Alerte outro sim que, muito embora a acusação não se relacione à exigência do ICMS-ST, mas sim a crédito indevido, é evidente que a exigência do ICMS-ST demanda a admissão do crédito na sua apuração, nos modos estabelecidos no artigo 268 do RICMES, que dispõe, e aqui eu transcrevo do artigo 268, que eu vou para o senhor da leitura, tendo visto que é um dispositivo conhecido. Prosseguindo, em outras palavras, a glosa do crédito do substituído em operação em que o substituto não apurou e destacou o ICMS-ST, sem considerar a substituição tributária posteriormente efetivada pelo substituído, implica em violação ao disposto no artigo 267.2, letra B do RICMES, e no desatendimento do princípio da razoabilidade que deve reger a atuação da divisão tributária, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 939 de 2003. Já finalizando, indo para o dispositivo, dentro do disposto, com esse do recurso ordinário, ele dou parcial provimento para cancelar a acusação objeto do item 2 do auto de infração, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pelas partes por serem compatíveis com os fundamentos aqui adotados. Esse é o voto que eu proferi na ação de 24 de maio, presidente. E agora eu submeto, então, ao senhor para, possivelmente, passar a palavra à doutora Luciana para ela apresentar a divergência. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Eu vou passar a palavra para a doutora Luciana, mas antes eu queria tirar uma dúvida, doutor Jandir. Na verdade, a situação é desse item 2, mais em relação ao item 2, né, é que o contribuinte, então, ele recebeu notas fiscais do seu fornecedor, né, de lubrificantes, e ele recebeu essas mercadorias, né, que vieram acompanhadas dessa nota fiscal, sem o destaque do ICMS substituição tributária. Né? E aí, o que ele fez? Ele calculou esse ICMS substituição tributária, que deveria ter sido destacado, e se creditou? Não, na verdade, ele fez as vendas seguintes, ele passando a agir como substituto. Ele passou a calcular o ICMS a partir da operação dele, como se ele fosse substituto. Então, o que ele fez? Como a operação anterior da aquisição não houve a aplicação da CT, né? Foi feita como uma operação normal, ele se creditou do imposto, apurou o ST e, a partir de então, ele passou a funcionar como substituto. Ele se creditou de qual imposto? Do imposto na aquisição. Porque a Chevron, que é a empresa fornecedora do combustível... Qual é a substituição tributária? Não, ele não é consumidor, né? Ele revendeu essa mercadoria, né? E daí para distribuidoras. As distribuidoras, por sua vez, revenderam, né? Então, ele apurou a ST na saída da mercadoria. Não, ele está sendo acusado de crédito indevido. Né? Isso, exatamente. Então, provavelmente ele se creditou do imposto da operação própria destacado no documento fiscal do fornecedor. Isso. E não é disso que está se tratando aqui. Não está se tratando não, na verdade, do imposto. Na verdade, está se tratando de crédito indevido. Está se tratando de crédito indevido. Não, mas não está se tratando do imposto que foi destacado no documento fiscal do fornecedor decorrente da operação própria. Né? Não, do ICMS, está tratando apenas do ICMS-ST, nesse item específico. Então, ele calculou esse ICMS e se creditou. Ele calculou, pois é, o que está se cobrando dele, aquilo que deveria ter se cobrado do fornecedor, né? Porque o fornecedor deveria ter sido apurado o ICMS-ST. Como ele não apurou, está sendo cobrado dele. Não está sendo cobrado do ICMS-ST, está sendo glosado o crédito, né? Glosado o crédito que ele tomou. É isso, exatamente. O crédito que tomou. Glosado fez isso. Ele calculou esse ICMS-ST, que deveria ter sido destacado no documento, e se creditou. Isso, exatamente. O que ele fez? Ele se creditou como se fosse uma operação normal e apurou o ICMS-ST a partir de então, né? Não, essa questão está um pouco confusa, tá? Eu realmente não consegui entender muito bem o que está acontecendo aqui.
Porque se for isso, eu não consigo entender qual é a relevância do artigo, enfim, acho que o 263, né? Qual é o artigo lá da responsabilidade supletiva? Né? São os dois, o 267 e o 268, né? 267, 268, enfim. Da responsabilidade supletiva, né? Eu não consigo entender a relevância desse artigo para o caso aqui, porque nós estamos tratando de crédito, né? Um crédito que foi calculado e lançado pelo contribuinte. Não tem nada a ver com a operação. Pois é. Na minha opinião, tem tudo a ver, porque como ele apurou a substituição tributária, ele passaria, ao apurar a substituição tributária, a se creditar da operação anterior, do valor anterior. É um direito, né, de quem apura a substituição tributária, é uma forma de cálculo de compor na substituição tributária o valor do crédito. Né? Na apuração da substituição tributária se faz assim. E como ele apurou a substituição tributária, ele teria o direito de usar esse crédito. Eu não sei se ficou claro. Não, porque se ele é o substituto da cadeia, né, e não o seu fornecedor, ele não tem que apurar crédito nenhum. Não, quando ele é substituto, como é que funciona a substituição tributária? Ele considera na conta o valor das operações seguintes e se acredita da operação anterior, normal. Da operação anterior, que é a operação própria do contribuinte, do fornecedor. Sim, nós não estamos... mas isso... essa é a minha dúvida. Nós não estamos tratando disso aqui. Não, no meu entendimento estamos, porque nós temos que ver a operação como um todo, né? O que acontece? Não glosou o crédito da operação própria. O item 2 não trata de operação própria. Não, o item 2 está dizendo que ele não poderia se creditar, uma vez que a operação seria de substituição tributária, não teria operação própria, não teria o ICMS da operação própria. Não, tem. O fornecedor destacou o ICMS e a operação própria. Fornecedor destacou o ICMS e a operação própria dele. Sim. Esse contribuinte, não sei se creditou ou não desse ICMS. Fato que não se trata dele. Não. O fornecedor não destacou o ICMS e substituição tributária. Ele não destacou. E aí o contribuinte foi e se creditou do ICMS que não foi destacado. Não, e na sistemática o fornecedor não... que o fornecedor não apurou a substituição tributária, esse que foi o problema. Não tem, tudo bem. Vamos supor que eles estejam certos, que o fornecedor não é o substituto. E que o autuado aqui é o substituto. Perfeito. Então, ele não teria que apurar substituição tributária, crédito de substituição tributária nenhuma do passado. Não, mas daí ele apuraria o crédito normal. Ou ele é o substituído. Ou ele é o substituto, e aí não tem que apurar crédito de imposto que era devido na substituição tributária. Se ele é substituto, o que é para trás não interessa. Foi destacado, foi recolhido. Ele tem que calcular o que é para frente, na cadeia para frente. Ele é substituto da cadeia para frente. Ele não tem que apurar crédito nenhum. Não, mas veja só. Partindo desse pressuposto, então, que ele fosse substituto, então, o que ele faz? Ele se acredita na operação própria e apura daí para frente. Isso, e apura daí para frente. A operação própria dele, não. A operação própria do fornecedor. Sim, dele, do fornecedor para ele. Suposto, ele não tem que calcular, se ele é o substituto, ele não tem que calcular suposto ICMS, substituição tributária do fornecedor. Não tem que calcular isso. Não, se ele é substituto, não tem. Ele não tem esse crédito. Não existe. Mas a discussão não é essa. Substituto, se ele não é substituto, ele não apura ICMS, substituição tributária. E não transfere esse crédito. Se ele é substituto. Mas no cálculo da substituição tributária, como é que é feito o cálculo da substituição tributária? É feito o cálculo da conta da cadeia toda. São considerados créditos também. Depende de quem vai fazer esse cálculo. Quem é o substituto? Se é o autuado, que é o substituto, ele calcula o ICMS das operações subsequentes, ou seja, não da operação dele, das subsequentes. Mas ele abate o crédito ao calcular isso. Nada que se creditar. Não, ele abate o crédito da operação anterior, senão ele vai pagar, vai ficar super cumulativo. Não própria
do fornecedor. Mas não tem essa, no meu ponto de vista, e na matemática, não tem essa divisão própria, é meramente didático, mas na conta tem que ser considerar o crédito, senão o valor fica acumulativo. Mas essa autuação não trata, esse item 2 não trata da operação própria do fornecedor. Não trata, mas não trata porque, de fato, o que está sendo cobrado é a operação do fornecedor de ter deixado de apurar ST. Isso que é o problema. Então, o que o contribuinte fez foi, na minha opinião, eu peço que me corrija se eu estiver errado, ele recebeu ICMS, substituição tributária, recebeu esses lubrificantes e entendeu que o fornecedor, por ser fabricante, era o substituto, mas erroneamente não destacou, ou por algum motivo não destacou o ICMS substituição tributária, ele mesmo foi lá, fez o cálculo desse imposto que não foi destacado pelo... Não foi isso não que aconteceu, João. Ele passou a vender com substituição tributária normalmente. Ele não fez esse cálculo. Mas que imposto é esse? Bom, enfim. Que imposto é esse que ele se creditou? Que não é o imposto próprio que está sendo usado. Não, ele se creditou da operação própria do fornecedor. Essa é a operação esse é o objeto da acusação. O que diz a acusação? Item 2. Creditou-se devidamente ICMS no montante de tanto, nas datas e valores especificados, devido a operações de entrada de mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, como é uma operação que deveria ter substituição tributária e não ter ICMS próprio para ele. Mas como não foi apurado substituição tributária, ele entendeu que não era uma operação normal e se creditou do imposto. Foi isso que aconteceu. Então, o item 2 está glosando o imposto que foi destacado na operação própria do fornecedor. Isso, exatamente. Exatamente isso. Agora está mais claro. Então, essa tabela das páginas 23 em diante, onde coloca o crédito indevido, que aí tem o crédito indevido, né? Esse crédito indevido é a operação própria, que foi destacada. Vamos lá, vamos ver a nota fiscal. R$30.574. Isso mesmo, está batendo aqui. Então, ele não apurou o ICMS de substituição tributária. É simplesmente o crédito do ICMS que foi destacado. Então, a situação é mais complexa ainda, do ponto de vista fiscal. Mas obrigado, doutor Jandir. Realmente eu estava fazendo uma confusão aqui, eu não estava conseguindo entender de onde é que veio esse imposto. Na verdade, o fisco glosou o imposto da operação própria do fornecedor, como se, de fato, o fornecedor, aí no caso, é como se tivesse retomado o status quo antes, né? Uhum. Como se o fornecedor fosse realmente o substituto. E aí o contribuinte não teria por que se creditar desse imposto, já que não teria a sistemática do crédito e débito, uma vez que... Então tá, agora faz sentido. Obrigado. Perfeito. Desculpe, meus colegas, é que realmente deu um nó aqui na minha cabeça, mas é uma situação... Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta para o doutor Jandir, senão eu passo diretamente. Doutora Luciana. Ok, presidente. Eu não sei se a representação fiscal quer ler a manifestação antes. Pergunta ao doutor Alan. Pois não, doutora. Luciano, acho que não precisa. Nossa manifestação, seus pontos já abordam todos os pontos que foi colocar na manifestação. Acho que, inclusive, a gente só coloca para reiterar a situação, mas tudo que a gente
colocou aqui já está no seu voto, eu dei uma olhada agora. Ok, então. Obrigada, doutora Alan. Então, vou passar a leitura, então, do voto de vício. Primeiro, parabenizo a doutora Jandir pelo voto, realmente muito completo, muito profundo. E a questão que eu ponho, a divergência, então, é só em relação mesmo ao item 2, né? A acusação fiscal, como o doutor Jandir já colocou, é a apropriação indevida de crédito do ICMS decorrente de entrada de mercadoria sujeita a regime de exibição tributária, é óleo lubrificante e derivados de petróleo, nos quais o estabelecimento autuado figurava como contribuinte substituído. O estabelecimento autuado exerce atividade econômica de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, localizado, não realizado no transportador retalhista. No apelo recursal, o autuado suscitou a improcedência da glosa fiscal e os argumentos formulados foram examinados no voto do ilustre relator sob duas perspectivas. Na primeira, perquirindo a existência de relação jurídica subordinar as operações às normas comuns da legislação do ICMS. Na segunda, analisando a relação jurídica que teria se constituído a posteriori, a alegada efetivação da substituição tributária pelo contribuinte substituído. Do que tange a perspectiva inicial de análise perpetrada, não há muito mais a se dizer, né? As questões de fato e de direito se esgotam nas muito bem colocadas razões do voto de relatoria. Por isso, aqui peço vênia para acompanhá-lo. É que eu transcrevo parte do voto, onde estão muito bem colocadas as questões de direito sobre a matéria. De fato, ante a não configuração de nenhuma das relações jurídicas previstas no artigo 264 do RICMES, que subordinariam as referidas operações às normas comuns da legislação do ICMS, o que se evidencia é que estamos a tratar de crédito do imposto tomado em inobservância ao que dispõe o artigo 278 do RICMES, que eu acho que é exatamente essa questão, né, que a gente foi discutido agora, que realmente não se configura nenhuma das hipóteses jurídicas previstas no artigo 264, que subordinariam as operações às normas comuns da legislação. Então, exatamente esse é o ponto fulcral aí da acusação fiscal. Mas, sob a segunda perspectiva, no que pese o entendimento esposado pelo ilustre relator quanto às implicações da relação jurídica que teria se constituído com a realização de operações de saída dos lubrificantes pelo contribuinte substituído, ouso dele discordar. Explico-me. Folheando as páginas do apelo recursal, encontro diversos argumentos de direito alicerçados em uma única situação fática, apontada como incontroversa. A saída deste mesmo lubrificante foi realizada pelo distribuidor à hora recorrente, também com destaque do ICMS, tanto do ICMS próprio como do ICMS-ST. Isso está nas folhas 5511. Passo a compulsar os autos em busca de elementos de prova que possam dar suporte à referida alegação. Mas concluo que a situação fática, que se aduz como por incontroversa, se esvai no vazio probatório em que se encontra. Aliás, esse mesmo caminho já foi trilhado pelo juízo de piso, chegando-se à mesma conclusão. E aqui eu abro aspas, a colocação que ela realizou, a saída do lubrificante com débito de ICMS e destaque do ICMS-ST, entendo que carece de elementos concretos para provar o alegado, pois em sua peça defensiva não há qualquer nota fiscal eletrônica provando tal alegação. Então, é essa questão que eu coloco, que é o ponto que eu chamo a atenção, é porque, embora o autuado diga que fez o destaque do ICMS-ST, nós não temos nenhuma prova de que esse destaque realmente tenha sido feito. Não há nada nos autos que demonstre isso. E isso foi observado pelo julgador de primeira instância, ele até relaciona todos os documentos, né, que estariam nos autos, que foram juntados juntamente com a defesa, e o contribuinte não trouxe. Então, não há certeza de que realmente esse destaque tenha sido feito. E aí eu digo, não há que se olvidar que compete a quem afirma provar o que se alega, uma vez que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Em tais condições, inexistindo demonstração da aventada efetivação da substituição tributária a posteriori, a questão se exaure no âmbito fático, sem avançar à esfera jurídica. Então, essa é realmente o ponto, né? Esse realmente é o ponto que eu coloco de não existir provas do que realmente tenha sido feito esse destaque. Malgrado isso, penso que a divergência de entendimento nos convoca incessantemente à reflexão. É diante disso, por amor ao debate, que me permito tecer algumas ligeiras considerações acerca das implicações da relação jurídica que teriam se constituído a partir da aventada efetivação da substituição tributária posterior pelo estabelecimento autuado.
De plano, verifico que a linha condutora da resignação do autuado, traçada em sede de defesa e reforçada no apelo recursal, é a possibilidade de extinção do crédito exigido no presente lançamento de ofício por meio da compensação tributária. O contribuinte assevera que se apropriou do ICMS próprio, destacado nos documentos fiscais de saída de óleo lubrificante do estabelecimento fornecedor, ao qual subordinou as operações das normas comuns da legislação. E também que promoveu a saída desse mesmo lubrificante com destaque do ICMS, que não fora retido pelo fornecedor, substituto tributário. E arremata dizendo que caberia ao fiscal atuante promover a compensação do ICMS-ST que teria recolhido com o imposto resultante da glosa do crédito objeto do presente AIM. E aqui eu cito trechos do apelo recursal. Pois bem, o primeiro ponto que se põe em relevo é que o Código Tributário Nacional reconhece a compensação como forma de extinção do crédito tributário, artigo 156, inciso 2, desde que mediante prévia e específica autorização legislativa do Poder Tributante, artigo 170 do CAPT. Eu cito aqui uma doutrina. Então, no âmbito do ICMS, a compensação de crédito tributário da Fazenda Pública e crédito do direito passivo contra ela só poderia ser admitida se houvesse lei estadual específica. Mas lei a autorizar a compensação pretendida nos autos, no Estado de São Paulo não há. Ademais, cumpre rememorar que a norma posta no artigo 93, inciso 1 da Lei 13457 de 2009, afastou a competência desse órgão de julgamento em relação à matéria. Contudo, ainda que se abstraia a incerteza e os óbices legais sobreditos, o caso não encerra a situação de liquidez a amparar a compensação proposta, faltando a pretensão, pressuposto indispensável para que se pudesse invocar o instituto legal em causa, senão vejamos. A questão que agora se evidencia é que não estamos a tratar da exigência de ICMS-ST, mas de apropriação indevida do imposto próprio destacado pelo contribuinte substituto em operação sujeita à submissão tributária. Nesse particular, o legislador se posicionou no sentido de que, a despeito de tal circunstância, a exigência do ICMS-ST demandaria a admissão de crédito na apuração nos moldes estabelecidos no artigo 268. Rogo vênia para divergir do entendimento do nobre juiz. E aqui eu trago, então, algumas fórmulas, mostrando o critério de apuração do valor do imposto a ser recolhido por submissão tributária, e coloco que, bem se vê que a exclusão prevista no artigo 268 se refere ao ICMS próprio do substituto, e, então, a remetente das mercadorias. E, na hipótese aventada, teria sido o estabelecimento atuado, e não o ICMS próprio do fabricante destacado nos documentos fiscais de saída indevidamente apropriados pelo recorrente. Enfrentada a questão, uma outra surge. A alegada configuração de ofensa ao artigo 267, inciso 2, a linha B do RICMES, que eu acho que esse é o ponto que o doutor Jandir realmente coloca, e que o autuado também cita, né, que ele fala, abro aspas, né, imprescindível reconhecer que a substituída tributária, nos termos da legislação estadual, passa a ter responsabilidade tributária pelo imposto quando a aquisição é feita sem retenção do ICMS. E, ao realizar o destaque do ICMS, o devido recolhimento da exação, agiu com boa-fé e efetuou o recolhimento do imposto no interesse da fiscalização. E, assim, entendendo ser aplicável ao caso da disposição do artigo 267, o relator deu acolhimento ao apelo recursal. Aqui eu, então, transcrevo os dispositivos, também o artigo 267 do RICMES e também o artigo 66 da Lei 637489. E, por fim, o artigo 412 do regulamento. E falo sobre a submissão tributária, que, conforme ressabido, a submissão tributária é técnica que instrumento eficiente de controle do recolhimento do imposto, desviando-os de determinados segmentos econômicos em que a fiscalização se revela difícil, setores que muitas vezes se manifesta ampla margem de sonegação. Imputa-se a obrigação do recolhimento àquele que, pela natureza das atividades naquele segmento, no segmento específico econômico, é capaz de dar maior garantia ao crédito tributário. Temos, então, a figura do substituto tributário. Então, em outros dizeres, antecipa-se o recolhimento do imposto, concentrando-se no estabelecimento, muitas vezes, do fabricante, a fim de tornar mais eficaz a arrecadação e mais eficiente a fiscalização. Então, o momento da arrecadação e a pessoa do responsável pela retenção do imposto compõem o binômio que suporta a técnica da submissão tributária. Assim, parece-me que a admissão de que eventual falta de recolhimento do imposto pelo substituto tributário no momento legalmente estabelecido pudesse, sem qualquer previsão legal, ensejar a transmutação do contribuinte substituído em substituto, tornaria vazia de propósito a técnica fiscal. No caso dos autos, o legislador atribuiu a responsabilidade pela retenção do imposto incidente nas operações subsequentes realizadas por lubrificantes e derivados de petróleo a estabelecimento fabricante localizado nesse estado. Como bem se vê, a relação jurídica de responsabilidade pela retenção do imposto se estabelece entre o fisco e o contribuinte substituto, o fabricante do lubrificante derivado de petróleo.
Por outro lado, em não sendo recolhido o imposto pelo sujeito passivo de substituição, e em se tratando de débito não declarado em GIA, o imposto pode ser exigido pelo fisco do contribuinte substituído, mediante notificação nos casos em que não envolvam fraude, dolo ou simulação. Trata-se da responsabilidade tributária supletiva, atribuída ao contribuinte substituído pelo débito fiscal inadimplido pelo substituto. Na hipótese, a relação jurídica se estabelece entre o fisco e o estabelecimento substituído. Contudo, no apelo recursal, busca-se convalidar suposto procedimento impróprio que estabeleceria relação jurídica entre os contribuintes substituto e substituído, permitindo que esse fizesse as vezes daquele, em hipótese não prevista na legislação de regência. Se isso ocorre, a técnica fiscal deixa de cumprir às inteiras o papel que lhe atribuiu a lei, em nítida violação ao binômio do suporte, o momento da arrecadação e a pessoa do responsável. Ademais, com devido respeito, penso que a exigência fiscal em apreço não colide com o princípio da razoabilidade, mas com ele se alinha, porquanto manifestamente adequada à concepção do fim almejado pelo fisco, coibir procedimentos contralegis com potencial de descaracterizar e pôr em risco a técnica da submissão tributária. Isso posto, um questionamento suplementar ainda se impõe. É dado ao contribuinte se beneficiar do seu próprio ilícito tributário? A resposta, evidentemente, é negativa. Note-se que o alegado destaque do valor do ICMS-ST em notas fiscais emitidas por contribuinte a quem a legislação não atribuiu a qualidade do substituto tributário nas respectivas operações, consubstanciaria em nítida violação ao que dispõe o parágrafo 5º do artigo 127 do RICMS. E nesse cenário, não me parece cabível que se possa convalidar lançamentos a créditos efetuados às margens das disposições legais, que na verdade é o artigo 278 do RICMS, com outro ilícito tributário, o destaque indevido do ICMS-ST em nota fiscal emitida por contribuinte a quem a legislação não atribuiu a qualidade de substituto tributário nas respectivas operações. Aliás, como muito bem ressaltado pelo ilustre relator, abro aspas, o próprio parágrafo 2º do artigo 264 estatui que o disposto nos incisos 3 e 4 não autoriza o estabelecimento destinatário atacadista a receber, sem retenção antecipada do imposto, mercadoria de outro contribuinte responsável por tal retenção. Assim, na possibilidade aventada de se considerar que um ato ilícito poderia neutralizar outro, se estaria afastando a responsabilidade por cometimento de dois atos infracionais, autônomos e independentes. De certo que arranjos aritméticos entre débitos e créditos indevidos não podem produzir efeitos jurídicos compensatórios, não prevalecendo sobre qualquer ótica o argumento de ausência de prejuízo erário. Ressalve-se, entretanto, que o contribuinte pode vindicar junto à Secretaria da Fazenda valores que, eventualmente, tenham sido indevidamente recolhidos, embora aqui não demonstrados, observando, evidentemente, os preceitos da legislação de regência. Todavia, o que importa e é relevante para a solução da controvérsia é que não há como se validar crédito do imposto apropriado em inobservância que dispõe o artigo 278. E, a par disso, como já dito algures, ele existe demonstração da efetivação da substituição tributária a posteriori, como aventado. Assim, é sobre essas premissas que, renovando o vênus e o ilustre relator, voto no sentido de que a exigência fiscal objeto do item 2 do auto de infração seja mantida tal como na peça exordial. Quanto às demais questões postas no apelo recursal, acompanho integralmente o voto de relatoria. E aqui, então, eu já passo a questão dos juros, né, que houve uma juntada numa petição da doutora representação fiscal, a folha 5543. Então, eu estou dando guarida ao pedido da doutora representação fiscal, que existe algumas autuações, né, que abarca fatos anteriores, a maioria, né, a 10 de novembro de 2017. Então, eu estou aplicando, então, o novo enunciado simular da súmula 10, né, de 2017, atualizado no dia 9 de 6 de 2022. Então, eu faço essa alteração. Então, eu conheço do recurso ordinário para dar parcial provimento, apenas para dar guarida ao requerimento da doutora representação fiscal para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa da exigência objeto do AIM à taxa Selic, considerando a atualização da súmula. É como voto, doutores. Muito obrigado, doutora Luciana, parabéns pelo voto. Eu vou abrir os debates, mas eu preciso falar uma questão aqui que realmente eu tive contato com esse processo ontem, né? Enfim, ele deu uma lida nele e eu acho que e também a doutora Luciana disponibilizou o voto, né, gentilmente, né?
E realmente, com todo respeito, aí não é uma crítica, né? Mas esse caso é muito simples, né? Esse item 2, eu estou falando, né? Não estou falando do item 1. O item 2 é muito simples. É uma coisa muito simples, né? Não se está tratando de semestre de substituição tributária. Então, eu fui, então, assim, a complexidade dos votos, dos argumentos, para tentar organizar uma argumentação para validar ou não essa glosa de crédito. Nesse caso, beira aí quase que com todo respeito, né? Com todo respeito, né? Eu falo isso, mas não vai nenhuma crítica aí. Mas é uma situação que tenta fazer uma situação simples de uma situação complexa, né? Para poder suportar aí uma argumentação de que não é válida essa glosa, né? Então, porque é muito simples esse caso, né? Então, agora eu vejo que é muito simples, né? Simplesmente está sendo glosado o ICMS da operação própria. Então, essa é uma questão muito simples, né? Não tem por que essa discussão toda, né? Isso é que realmente me deixa meio... Eu preciso falar um pouco a respeito disso, né? O que precisava ser dito é o seguinte: o artigo 267, ele permite ao fisco cobrar do substituído o ICMS de substituição tributária, né? E o que nós estamos falando aqui de ICMS de substituição tributária? Nós estamos falando da glosa do crédito ICMS de operação própria do fornecedor. Então, não dá para entender, com todo respeito, né? Não, realmente é só dizer, olha, o caso dos autos é um crédito de operação própria. O artigo 267 trata do ICMS de substituição tributária, na hipótese em que permite ao fisco Então, usar o artigo 267 é você dizer assim, tudo bem, glosa o crédito e cobra ainda do fornecedor, do destinatário, o ICMS de substituição tributária deixou de ser destacado. Usar esse argumento é usar um argumento para que aumente a cobrança. Então, assim, realmente, eu peço desculpas, eu fiquei muito confuso quando eu li ontem os votos e o processo e tudo, porque realmente esse argumento do artigo 267, ele com todo respeito, respeito à sua opinião, a opinião contrária do Jandir, mas eu vejo que esse é um argumento que é completamente fora de cabimento nesse caso, né? Ele pode ser usado para justificar outro tipo de conduta, que é cobrar mais um item no auto de infração, né, referente ao ICMS de substituição tributária que deixou de ser destacado. E aí vai toda uma discussão. Será que, como houve declaração de GIA, né, como o contribuinte fornecedor declara a GIA, né, e aí é uma discussão se cabe, ainda assim, cabe o 267, quer dizer, uma discussão restritiva em relação ao fisco, né? Porque esse contribuinte declara, o débito foi declarado em GIA, né? Ele emite GIA, declara em GIA, então tem gente que diz o seguinte, não, ainda que ele declare zero, mas como ele emite GIA, o fisco teria a possibilidade de cobrar do substituto. Não precisaria lançar a mão do 267 para cobrar do substituído. Então, na verdade, a lógica do 267 é uma transferência de responsabilidade e não pode ser usada para obstar a glosa de um crédito que não tem nada a ver com substituição tributária. É a operação própria do contribuinte. Ainda que esse crédito esteja sendo glosado porque houve um desrespeito à sistemática da substituição tributária, ele não tem nada a ver com o ICMS de substituição tributária, de que trata o artigo 267. Então, essa é a minha posição, eu respeito, entendo, o contribuinte tem o direito, né, eu respeito muito isso, né, de trazer qualquer argumento, e eu acho que é válido, né, a gente discutir, né,
Mas nesse caso, eu acho que a questão é muito simples, né? E para mim não tem, não teria sido necessária, não teria sido necessário, com todo respeito, não vai crítica nenhuma, mas gastar tantas linhas, né? Acender tanta vela para um mal defunto, né? Então, com todo respeito, doutor Jandir, eu vou seguir o voto da doutora Maria Alice, voltando um ano atrás, da doutora Luciana, desculpa, doutora Luciana, e vou, então, só que eu gostaria, assim, é uma coisa que eu gostaria de ter visto no voto da doutora Luciana, essa afirmação categórica: nós não estamos tratando de ICMS e substituição tributária. Nós estamos tratando de ICMS e operação própria. Portanto, não se aplica o artigo 267. Eu não sei se eu não consegui identificar, a doutora Luciana está levantando a mão. É no item 29, presidente. A questão que agora se evidencia é que não estamos a tratar desse do ICMS-ST, mas de apropriação indevida do ICMS próprio destacado pelo contribuinte substituto em operação própria em sujeito à substituição tributária. É no item 29. E aí caberia aí, com todo respeito, eu não quero ensiná-la a redigir seus votos, porque a senhora redige votos muito melhor do que eu, né? Seus votos são muito mais densos e completos, mas acho que aí caberia uma seguinte afirmação: por esse motivo, não se aplica o 267, já que o 267 trata da possibilidade do fisco cobrar o ICMS substituição tributária. Não tem nada a ver com o ICMS de operação própria. Então, acho que... No finalzinho, eu digo que, vendo aqui, ó, o que importa e relevante para a solução da controvérsia é que não há como validar crédito apropriado em observância ao artigo 278 do RICNIS, ou seja, tudo que eu estou colocando é apenas em amor ao debate. Então, o que não se pode convalidar um crédito que está em observância ao artigo 278. Então, é aí que é o fundamento do meu voto. Perfeito. Eu vou, então, acompanhar a doutora Luciana e vou passar, então, a palavra para o doutor Eduardo e, por fim, se os colegas quiserem se manifestar ainda, doutor Jandir provavelmente vai querer se manifestar, né? Então, doutor Eduardo. Bem, eu parabenizo os dois votos, né, do relator, da doutora Luciana, e eu confesso que a situação para mim ficou muito mais clarificada com os debates, sobretudo com a manifestação nessa sessão do doutor Maluf. Eu também estava com dúvida, né, com uma dificuldade para entender a acusação e a própria situação fática, e com as ponderações que foram colocadas, eu senti uma maior facilidade, né? Na verdade, eu entendi exatamente o que era a acusação e o que havia ocorrido. E eu comungo do entendimento do doutor Maluf de que o artigo 267 ele não pode ser usado para obstar a glosa do crédito do ICMS referente à operação própria, né? Também me parece que a situação ela é bem mais simples do que aquela que se deslumbrava no primeiro momento, né? Meu posicionamento é acompanhando o voto da juíza, da doutora Luciana. Obrigado, Eduardo. São essas minhas considerações, presidente. Muito obrigado, Eduardo. Então, doutor Jandir. Pois não, doutor João. Pois bem, data máxima vênia, né, ao contrário do que o senhor se manifestou, no meu ponto de vista, é mais do que evidente que se trata de substituição tributária. É um caso de substituição tributária clássico, que, aliás, deixou de ser aplicada pelo fornecedor, pois se assim não fosse, não haveria glosa de crédito. Se nós não estivéssemos falando de substituição tributária, não haveria o que se glosar de crédito. Então, a base da acusação é a existência de obrigação de substituição tributária que não foi aplicada pelo fornecedor e daí gerou uma glosa de crédito, né? Essa glosa só existe, né, por se tratar de uma operação que deveria ter sido aplicada esse T e não foi. E dessa não aplicação, né, temos esse crédito. Sem também não querer fazer nenhuma crítica, né, mas apenas no campo dos argumentos, eu acho que o caso é simples mesmo, pois não há como não enxergar, né, que a base dessa acusação seria efetivamente de uma ação tributária.
A situação tributária, nós sabemos que é complexa, né? Aliás, nós temos até quem defenda que existe o ICMS e o ICMS-ST, né? São dois regimes tributários distintos, né? Mas eu não vejo como dissociar essas coisas. No caso do voto da doutora Luciana, né, como já é costume, né, no nosso julgamento, ela sempre nos brinda aí com umas análises bem detalhadas, bem profundas, né? Seja tanto nos votos da sua relatoria como nas divergências, né? E nesse caso não foi diferente, né? A doutora Luciana apresenta um voto bastante lúcido, bastante didático, bastante estruturado, e pelo que eu pude compreender, a divergência se limita, né, nesse item 2 do auto de infração, a dois aspectos centrais, né? Não teria havido a prova, né? A doutora Luciana destaca bastante isso, de que, ou ressalta bastante isso, né? Não teve havido a prova de que foi destacado pela recorrente o ICMS nas suas operações de saída, né? O ICMS-ST, e que não seria aplicável, né? O caso do artigo 268, né? Do RICMES, né? Inicialmente, eu gostaria de enfatizar que o voto, né? O voto que eu proferi não discorda das obrigações atribuídas pela fiscalização as partes, né, tanto substituto como substituído, né, obrigações essas que, na verdade, decorrem da lei. Mas o aspecto essencial do voto que eu preferi é que, quando o vendedor substituto não recolhe o ICMS-ST, o débito, nos termos do artigo 267, pode ser exigido do contribuinte substituído, que no caso é recorrente, né? Essa, para mim, é a base da acusação. Essa glosa do crédito, não pode o fisco simplesmente ignorar que é um crédito ST e falar crédito devido. Por que ele é indevido? Tem que ter uma razão para ser indevido. E a razão é exatamente a essência da ST. Então não dá para falar que não é operação de ST. Eu fiquei até surpreso com essas colocações, no sentido de que não se trata de ST, né? Para mim, a base toda da operação é o ICMS-ST e conforme é narrado no processo todo, né? Toda a acusação, a manifestação fiscal, a acusação da representação fiscal, todo mundo fala de ST nesse caso, né? Mas nesse ponto, né, é que entra a menção ao artigo 268 do RICMES, né? E nesse ponto a doutora Luciana tem razão, né? E o voto que eu preferi não diz diferente, né? O que talvez não tenha ficado claro, e que agora me permite esclarecer, é que a menção ao artigo 268 não se refere ao fornecedor, né? Que sabemos que não aplicou ST, né, na operação referente de venda para recorrente. O que o voto salientou foi o fato, né, de que a recorrente realizou as suas saídas, né, com ICMS-ST, de modo que nessa apuração, obviamente, deveria considerar o crédito do imposto pago na operação própria do fornecedor. Em outras palavras, se a empresa A não apurou o ST, portanto, ficou devendo o ICMS-ST. A lei fala que nessa situação o fisco pode cobrar o ICMS-ST de B. E B, por sua vez, apurou o ST e debitou o imposto total. Assim, eu não vejo o que mais pode ser exigido de B, né? Eu concordo que não cabe ao contribuinte criar suas próprias regras em detrimento da lei, mas nesse caso, para mim, é evidente que o artigo 267 do RICS permite esse raciocínio, ou seja, repassar a cobrança do ICMS-ST para o substituído, especialmente levando em conta o princípio da razoabilidade, né, que deve nortear a divisão tributária. Ou seja, nós estamos, no final das contas, mantendo alto, nós estamos cobrando duas vezes o imposto, né? Isso numa operação que é uma operação de distribuição tributária, que é exatamente o motivo da autuação. Agora, já em relação à prova, né, que, como eu disse, foi destacada pela dona Luciana, né, a prova do ICMS-ST nas operações de saída, eu também peço licença para divergir, né, da divergência. A doutora Luciana entendeu que o destaque não foi provado, né? Já eu entendi que o fato foi admitido tanto pela fiscalização quanto pela representação fiscal. O contribuinte trouxe sua alegação de defesa, né? Sendo que o fiscal não a repeliu na manifestação de folha 5458. O contribuinte também trouxe a mesma alegação no recurso ordinário, sendo que a representação fiscal também não lançou nenhuma dúvida sobre ela nas contrarrazões, né? Isso sem falar que foram encartados aos autos o registro de saídas, né, 2016 e 2017, onde foram lançadas todas as operações de saída, né? Então, nessa situação, me parece que é claro que os destaques CMS possuem fato incontroverso nos autos, né, não dependendo de prova, né, conforme fala a Lei 13.457. Para concluir, em remate, eu já lembro que o fato da adesão recorrida ter mencionado a falta de provas não muda essa conclusão, pois não se trata, né, de parte, né? A adesão recorrida é órgão juridicante, né? O julgador ele pode reconhecer se há ou não em controvérsia, mas ele não pode tornar controvertido ou não algum tema, né? Apenas as partes podem fazê-lo, né? Então, né, pedindo vênia, mais uma vez, eu vou manter o voto que eu proferi. Eu fiz uma adaptação no voto, apenas para constar no sistema, incorporando a questão dos juros, que ainda não existia na primeira vez que foi submetido ao julgamento do voto. Então, com a mudança da jurisprudência, muito bem trazida pela doutora Luciana, eu tive minha liberdade de incorporar os itens dela ao meu voto também, e por isso eu fiz essa pequena modificação. Muito obrigado, doutor João.
Obrigado, doutor Jandir. Eu não quero transformar isso num debate infinito, mas eu preciso só esclarecer um ponto, quando o doutor fala que ficou surpreso, né, de eu ter dito que não se tratava de ICMS de substituição tributária, não se tratava da sistemática de substituição tributária. Eu também fico surpreso, porque não foi isso que eu falei. Né? Eu falei que não se trata da glosa do ICMS de substituição tributária. Existe o ICMS de substituição tributária e o ICMS de operação própria, ambos dentro da sistemática da substituição tributária. Esse item 2, ele decorre de uma quebra da sistemática da substituição tributária, mas ele não trata do imposto substituição tributária. Ele não trata do ICMS substituição tributária, esse item 2. Ele trata do imposto de operação própria. O item 2 decorre de uma quebra da sistemática da substituição tributária. Né? Mas o artigo 267, ele não trata da quebra da substituição tributária. Ele não trata disso. O 267 trata da cobrança do imposto de substituição tributária, né, que é um dos 2 tipos de impostos dentro da sistemática da substituição tributária. A sistemática pressupõe imposto de operação própria e imposto de substituição tributária. Então, o 267 permite a cobrança do ICMS de substituição tributária do substituído. Nada fala do ICMS operação própria. Ainda que o item 2 decorra de uma quebra da sistemática da substituição tributária, o artigo 267 não pode ser aplicado, porque ele não trata da sistemática da substituição tributária. O 267 trata do imposto de substituição tributária. Né? Quem vai ser cobrado, quem não vai ser cobrado. Então, é só esse esclarecimento. Foi isso que eu quis dizer. Eu não disse, né, que o item 2 não decorre da sistemática da substituição tributária. Então, essa confusão, realmente, foi um buraco negro, né, um poço sem fundo que me levou a tentar entender se nós estávamos cobrando efetivamente, se estava sendo cobrada a glosa, né, estava sendo feita a glosa do ICMS de operação própria ou do ICMS de substituição tributária, né? Porque quando se fala em 267, eu não estou falando da sistemática como um todo da substituição tributária, estou falando de quem vai cobrar o ICMS de substituição tributária. Então, é por isso que é irrelevante, né, essa discussão da prova, né, do ICMS de substituição tributária. Isso seria relevante para um outro item de acusação, que seria o fisco cobrando do substituído o ICMS de substituição tributária que deixou de ser destacado, que não é o caso do item 2. Então, isso é irrelevante, né? Então, só esse esclarecimento, realmente eu não falei isso, também eu acho que se eu passei essa impressão, eu peço desculpas aí, doutor. Eu acho que agora, com essa minha fala, talvez esteja mais claro o que eu quis dizer. Né? Então, o doutor Jandir, se quiser se manifestar sobre alguma coisa, senão a gente encerra. Perfeito, João, está esclarecido. Muito embora, ainda com esclarecimentos, eu acho que o raciocínio seria diverso, né? Nesse ponto nós divergimos, mas está suficientemente clara a sua posição. Obrigado. Perfeito. E a divergência é salutar e respeitosamente eu aceito. Peço desculpas se por algum motivo o doutor entendeu que eu estava aqui de alguma forma fazendo uma crítica, né? Não, na verdade não, de forma alguma. É uma crítica a mim mesmo, né? Minhas limitações de conseguir entender. Então, é isso. A doutora Luciana está levantando a mão aí. Oi, presidente, só para finalizar, é que o doutor Jandir falou, né, bem, passando já desse ponto, né, que realmente as provas existiriam porque, na verdade, existiria o livre registro de saídas do contribuinte, né? Só que o contribuinte deveria apontar quais foram as notas fiscais de saída sobre aqueles lubrificantes, né, combustíveis lubrificantes, que são vinculadas às notas fiscais objeto da autuação, ou seja, simplesmente o livre registro de saída não nos permite saber quais foram as operações que se ele não traz as notas fiscais de saída. Então, é só colocar esse ponto. Então, acho que nós não temos realmente as provas que, na verdade, também, no meu primeiro ponto de vista, realmente também não mudaria nada, porque nós estamos tratando, como o presidente colocou, de uma outra situação, do ICMS próprio. Mas eu queria colocar que realmente isso também não existe essas provas
e o livre registro de saída realmente não comprova essa colocação. Só isso, mas eu acho que já estamos bem debatidos sobre a questão. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, doutor Luciano. O doutor Eduardo está se balançando muito na cadeira, não sei se está querendo falar alguma coisa. Ou melhor encerrar, né? Melhor encerrar. Doutor Alan, tem alguma observação? Não, presidente, tinha sido pedido a vista nesse processo, né? Mas diante do voto sempre preciso da doutora Luciana Vendramini, chegou a declinar até de tomar o tempo da Câmara em relação a isso. Todos os pontos foram colocados no parecer, incluir um ponto também, ele já foi colocado, muito bem colocado pela doutora Luciana, então acho que só vai tomar tempo da Câmara uma questão desnecessária. Perfeito. Muito obrigado, doutor Alan. Vou então encerrar os debates. Os votos já estão registrados. A doutora Luciana, então, vota pelo parcial provimento por conta da questão dos juros, da aplicação da súmula 10, né, na sua nova redação. E o ilustre relator, doutor Jandir, mantém o seu voto, provendo parcialmente pelo cancelamento do item 2. Então, eu vou encerrar os debates, pedir ao doutor Eduardo que confirme sua presença. E vamos iniciar a votação. Votação encerrada. O processo de Alessat Combustíveis S.A., AIM 4-139-398, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido, conhecido parcialmente, né, e parcialmente provido. Na redação do voto condutor do acórdão da juíza com vistas, doutora Luciana Vendramini, em votação não unânime. Esse foi o nosso último processo. Vou encerrar a votação e vou agradecer, então, a participação de todos aqui e a paciência, né? E desejar uma boa semana. Eu vou passar a palavra para cada um. Doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Parabenizo o senhor pelo voto, pela condução da sessão. Agradeço a participação de todos os colegas, doutor Jandir, doutor Eduardo, doutor Alan, doutor Jailson, desculpe-me, doutor Jailson, sempre presente aqui, nos ajudando aí na condução da trabalho. Nosso trabalho depende do trabalho dele, né? Então, sempre gosto de parabenizá-lo. E desejar a todos uma boa semana, tá? Então, muito obrigada. Obrigado, boa semana, doutor Jandir. Pois não, doutor João. Hoje tivemos uma sessão de julgamento com poucos processos, né? Mas repleta de debates, bastante elucidativos, o que acaba atendendo, né, a razão de existir do TIT, que é a prestação jurisdicional, né, de qualidade a partir da paridade da composição e do permanente aí, embate de ideias, que só faz acrescer aos resultados dos julgamentos, né? Isso que acho que é esperado de nós, né? Eu gostaria também de aproveitar e cumprimentá-lo, né, pela condução dos trabalhos, né, de forma harmônica, como sempre, bem como a doutora Luciana, por seu voto prestado hoje, mais uma vez, sempre muito detalhado e bem fundamentado, né? Cumprimento também o doutor Eduardo e também o doutor Alan, né, quem tive o prazer de conhecer hoje, né? E como bem lembrado pela doutora Luciana, às vezes a gente acaba se omitindo, né, na lembrança do Hélio e do Jailson, né, que são pessoas, assim como a equipe toda, que às vezes não aparecem, né, mas que sem elas não seria possível a realização dessas sessões com a perfeição com que elas têm sido realizadas, com a parte técnica toda segurando aí que as pessoas possam acompanhar, possam ser gravadas, né, permitindo que à distância, possamos realizar essa atividade, né? E hoje eu vou me antecipar, e para não frustrar as expectativas do doutor Eduardo, eu vou trazer a lembrança
de uma data muito importante que será celebrada essa semana, mais precisamente depois de amanhã, no dia 11 de agosto, que é o Dia do Advogado, né? Essa data, como é conhecimento de todos, remete à criação dos 2 primeiros cursos de Direito, né, do Brasil, da Faculdade do Largo São Francisco e da Faculdade de Direito de Olinda, né, que foram criados por Dom Pedro I no longínquo ano de 1827, ou seja, há 195 anos, né? O advogado, né, nos termos, né, do artigo 133 da Constituição Federal, é indispensável à administração da justiça e é, sem dúvida alguma, fundamental também aqui no âmbito do nosso processo administrativo tributário, né? Assim, eu concluo, né, saudando todos os advogados paulistas e brasileiros e me despeço desejando uma excelente semana a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Parabéns a todos os advogados. Doutor Eduardo. Bem, eu parabenizo os excelentes... Todos os chamados operadores de direito, né? Aí eu vou incluir todos juízes, promotores, enfim, todos nós aqui, né? Todos bacharéis aí. Doutor Eduardo. Eu parabenizo pelos excelentes votos, como de costume, dos doutores Jandir, doutora Luciana. Também dou as boas-vindas à doutora Alain. E parabenizo, como bem colocado pela doutora Luciana e corroborado pelo doutor Jandir, a sempre eficiente participação do Hélio, do Jailson, todas as pessoas que estão por trás aí do funcionamento das câmaras, principalmente online, né? E como muito bem colocado pelo Dr. Jandir, né, dia 11 de agosto, a gente tem uma importante data, né, não só para os advogados, mas para todos aqueles que atuam no direito. Então, desejo a todos uma excelente semana, né, uma semana produtiva, também com descanso, sem estresse, né, que é o que a gente mais quer, e que a gente possa se reencontrar na terça-feira que vem. Muito obrigado. Presidente, gostaria de agradecer a palavra, gostaria de parabenizar a todos pelos debates, né, foram muito produtivos, era uma questão, principalmente esse último processo, é uma questão bastante delicada, parabenizar também a equipe do TIT pelas sessões que tem feito, né, pelo excelente trabalho que eles têm feito nas sessões virtuais, e é isso, desejar um bom final de semana a todos, e obrigado. Obrigado, doutorado. Então é isso, estamos então em condições de encerrar. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 9 de agosto de 2022. Vamos ficando por aqui, uma boa semana a todos. Um abraço.